Vamos à próxima pergunta. Como enfrentar os medos? Bom, existem diversas técnicas e cada qual é um pouco mais apropriada para um tipo de medo e outras para outros. Se ele for mais raso ou se ele for mais profundo, e as determinadas características é que vão determinar exatamente qual técnica que você vai usar. Umas são mais eficazes e outras nem tanto. Eu vou falar uma que é assim bastante interessante e que ajuda você a retirar o peso do medo da sua vida. Mas eu alerto, hein, que essa técnica às vezes é assim, sufocante. Ela não se encaixa em todas as situações, não. Mas onde ela se encaixa, ela é muito eficaz. E nós temos também que ter muito cuidado e principalmente juízo e consciência para utilizá-la. Por isso é que eu peço que você considere muito profundamente antes de decidir se utilizar de uma técnica como essa que eu vou apresentar. Trata-se da técnica de queimar as pontes. Eu vou explicar isso contando uma história. Conta uma lenda que um general vencedor de grandes batalhas conseguia conquistar muitos reinos na região onde ele habitava, porque ele levava o seu exército para uma batalha e logo depois de chegar a uma determinada ilha ou um local, literalmente ele ateava fogo na ponte ou nos barcos, no caso de uma ilha, que ele usou para passar essas pessoas, que são seus soldados, para aquela ilha que agora ele estava querendo conquistar. Com isso, gente, ele não só mandava uma mensagem clara para os seus soldados de que não havia retorno possível, como também, exatamente por isso, eles lutavam agora, já não era mais tanto para conquistar aquela ilha. Eles lutavam para salvar as suas vidas. E com isso haviam resultados muito mais significativos de cada soldado, fazendo com que o seu exército fosse realmente imbatível. Porque uma vez que bloqueava-se um caminho de retorno, queimando as pontes, era muito mais fácil comunicar ao nosso cérebro animal que agora eu tinha só uma opção, ou eu venço ou eu morro. Então, funcionava muito bem essa técnica, apesar dela me parecer um tanto quanto cruel. O interessante é que ela explora a dor, o risco da morte. Por isso é que essa explosão de energia que a pessoa tem dentro dela, muito mais garante, nesses casos, porque a dor ela tem um peso 2,5 vezes mais do que o prazer. Então, todas as vezes que você estiver em uma situação de risco e que tiver uma dor que te faça movimentar-se, vai ter uma explosão de energia muito mais forte, com um peso de 2,5 vezes. Mas isso, claro, é uma técnica que, se for traduzida para os dias modernos, pode e deve ser usada com atenção, porque ele coloca muitas vezes situações pesadas no nosso caminho e nós podemos aí nos matar ou matar o medo existente dentro de nós, não é mesmo? Então a gente tem que ter uma cautela maior para usar uma técnica dessa. Muitas vezes eles são irreversíveis, aquelas situações. Então, essa situação, às vezes, quando eu uso essa técnica, pode me prejudicar se eu perder o controle final. E é preciso ter muita consciência, então, para utilizá-la. Também existe uma outra variável dessa mesma técnica que utiliza uma seguinte metáfora. Eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro e depois eu vou buscar. Mas essa é uma técnica mais branda. Veja bem, porque ela se baseia em uma decisão mais racional. Ela é mais leve, porque ela tem uma explosão menor de energia, porque quando a pessoa supõe pular o muro para buscar o chapéu do outro lado, ela sempre vê que é possível voltar e subentende uma situação mais leve, mais assim, mais do dia a dia, não mortal tanto quanto o queimar as pontes. E o nosso cérebro animal sabe disso. Sabe por quê? Porque ele não comunica-se com palavras, ele entende atos, situações. E a pressão para salvar a sua vida é uma pressão muito maior no caso do primeiro exemplo. Essa técnica do jogar o chapéu, ela já não tem a mesma eficácia explosiva do que a de queimar as pontes por causa dessa situação, por causa desse detalhe. E ainda existem várias outras que podemos no futuro explorá-la. Vamos à tela final
Pergunte pra gente. Em algum momento você se lembrou de alguém do seu convívio ou alguma pessoa do seu dia a dia? Pessoas que talvez você ama e respeita e que deveriam saber mais sobre o medo e como identificar, entender e se livrar dele, ou pelo menos controlá-lo? Pessoas que serão melhores ao conviverem contigo sem medo? Envie para ele esse vídeo. Ele pode fazer bem. O fato dele entender melhor a tudo isso vai fazer com que ele viva melhor a vida dele e conviva melhor com você. Eu volto na próxima terça-feira com mais Pergunta Pra Gente. Aproveite e interaja. O nosso e-mail é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas. Eu sempre faço toque-toque. Tem alguém aí? Até terça. Fiquem com Deus.